Olá, bem-vindos para mais uma Biblioteca do Consta, um oferecimento da editora Faro, nosso encontro aqui semanal para falar dos livros interessantes. E essa semana eu tenho um livro muito legal. Eu chamo de todinho, sabe? Quando é pequenininho e concentrado. É uma leitura rápida, você mata em um final de semana, sem dúvida, e é uma leitura com muita informação e sabedoria sobre um tema que, por acaso, é muito caro a mim há muito tempo. O que não te contaram sobre o movimento antirracista. Geisiane Freitas e Patrícia Silva. E para esse bate-papo hoje aqui eu tenho uma das autoras, a Geisiane. Tudo bom, Geisiane? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Não, um prazer tê-la aqui. E eu vou abrir já com a ordem cronológica dos capítulos, porque eu adoro ler um livro que, de alguma forma, desafia alguma visão que eu tenha já e que traga uma crítica, às vezes, construtiva. E vocês se consideram conservadoras, assim como eu, mas vocês abrem o livro de vocês constatando algo que é até um tanto óbvio. O racismo existe. E, aparentemente, tem muitos conservadores, muitas pessoas mais à direita que negligenciam ou minimizam esse lado, e isso acaba afastando, muitas vezes, as pessoas do conservadorismo, porque elas se sentem, de alguma forma, vítimas ou alvo de racismo e só tem um espectro político ideológico falando por eles, né? Então, queria que você explicasse isso. O racismo existe e a direita, de certa forma, você acha que ela minimiza esse aspecto? É exatamente isso. Olha, eu mesma fui fruto desse fenômeno que você descreveu. Então, quando eu entrei numa universidade federal, num curso de humanas para me formar em ciências sociais, o que eu encontrei à minha disposição em termos de intelectualidade, em termos de academia, era somente teorias que versavam a respeito de raça, racismo, mas que sempre tinha aquele viés marxista de fundo. Então, o pano de fundo era sempre o marxismo com o adendo da raça em cima. Quando a gente ia procurar outro tipo de literatura, a gente simplesmente não encontrava. Inclusive, tanto o trabalho da Patrícia quanto o meu é nessa tentativa de mostrar que, primeiro, nós existimos, olha, nós somos pessoas negras, existimos, e nós não só existimos, como a nossa identidade condicionada ao marxismo, que é isso que a esquerda faz. Então, por exemplo, para a esquerda, tanto Paty quanto eu não somos pessoas negras, porque nós não somos marxistas. Então, a primeira coisa que é bom deixar claro é isso: o nosso trabalho, o tempo todo, vem com esse objetivo de preenchimento dessa lacuna, tanto dessa lacuna acadêmica, quanto dessa lacuna editorial, por isso que o livro existe, e dessa lacuna nas redes sociais mesmo, referências na rede social que falem a respeito disso. O que eu percebo dentro da direita é que existe uma parte que é mais preparada academicamente, intelectualmente, e que reconhece o óbvio, o evidente. O racismo existe, sempre existiu e sempre existirá. É uma das mazelas sociais que não tem como simplesmente saná-la, curá-la para sempre, né? Senão o mundo seria cor-de-rosa e aí tudo seria lindo, maravilhoso. Então existe essa parte um pouco mais preparada que tem essa consciência. E tem uma parte que realmente minimiza, né? E aí adoram usar aquele termo que eu sempre falo, termo mais brega não há, que é o tal do mimimi, né? Então, assim, sempre existe também essa parte. E aí eu acho, assim, que tem dois lados. Existe essa parte, primeiro, porque a própria esquerda dessensibiliza a pauta. Então, absolutamente tudo eles chamam de racismo. Se tudo é racismo, nada é racismo. Não tem como alguma coisa ser tudo ao mesmo tempo. Então, existe realmente essa dessensibilidade. É aquela história do lobo. Olha, o lobo tá aqui, o lobo tá aqui. Quando o lobo realmente está, as pessoas não vão mais acreditar que o lobo está ali, porque o tempo todo você ficou usando aquela carta. É Então, muito tem esse análogo lado. ao próprio termo fascista ou nazista que a esquerda usa com tanta facilidade e irresponsabilidade, né? Porque estão falando de um fenômeno que foi responsável pela morte de milhões de pessoas e eles banalizam de certa forma. Exatamente, exatamente. Nós somos lidos, né? Como nós comentamos aí política e tal, cultura, e não somos marxistas, somos lidos como fascistas. Então vejam só a banalização da coisa. Então a esquerda faz esse trabalho de banalização e a direita, por outro lado,
não faz uma ação em cima disso. Não existe uma ação efetiva, por isso que existe o nosso trabalho, com esse objetivo de ser realmente essa ação, de mostrar que, olha, existem problemas nas relações raciais, já existiram problemas mais acentuados, a militância negra, inclusive, já foi, sim, importante, hoje em dia não é, hoje em dia é uma bagunça, hoje, isso aí que existe, essa militância negra contemporânea é uma vergonha, porque ela é totalmente marxista, vitimista, enfim, é uma vergonha isso. Mas já houve um tempo, por exemplo, que o movimento negro brasileiro era monarquista e católico. Sim. Então, assim, ignorarmos esses fatos é ignorar a história do nosso próprio país. E aí, se nós estamos nos intitulando como patriotas, como pessoas que defendem a própria pátria, né? Portanto, se você a defende, você tem que entender as relações raciais que aconteceram dentro do seu próprio país. Então, é importante a gente colocar, o racismo existe, mas não é isso que a esquerda chama de racismo. A esquerda faz uma lambança na pauta. Sim, e é aquela coisa da pedra filosofal. Parece que o movimento racial hoje em dia descobriu a pedra filosofal e todos os problemas são derivados de um certo racismo estrutural. Aí eu queria que vocês falassem disso, até porque você mencionou aí que vocês têm essa pegada acadêmica e o livro é uma leitura leve, gostosa, mas vocês são criteriosas com conceitos, que é uma coisa que é típica de escola, né? E vocês, inclusive, criticam ali o Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos hoje, porque ele tem um livro muito badalado, né, exatamente sobre racismo estrutural. Então eu vou jogar para vocês desenvolverem, para você desenvolver tudo isso numa tacada só. Mas a principal crítica feita a ele nesse livro, por vocês, inclusive pelo Muniz Sodré também, que gerou uma baita repercussão, é a falta de critério. Quer dizer, ele sequer conceitualiza aquilo que é o ponto fulcral, a essência do recado do seu livro. O que é o racismo estrutural? É aquela coisa que serve para tudo, né? Você acordou com dor de dente, é o racismo estrutural. Então, existe, Geisiane, racismo estrutural? O que você acha que é isso ou o que você acha que é essa expressão mascara para esse movimento hoje em dia? Bom, então vamos lá, começando pela pergunta se existe. Eu sou categórica e afirmo isso tranquilamente, sem medo de nenhuma consequência, porque eu sei o que eu estou falando. Não existe racismo estrutural no Brasil. Eu repito, não existe racismo estrutural no Brasil. Existe racismo? Sim. Daí a chamar que é uma estrutura? Não. E aí a gente vai agora começar por partes. Bom, primeira coisa, eu acho importante a gente introduzir para nossa audiência. Quem traz esse termo para cá, que aqui no Brasil a gente pode chamar o pai do termo, o Silvio Almeida, que é, como você muito bem colocou, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania no Brasil. Ele escreveu um livro para uma coleção chamada Feminismos Plurais. Essa coleção é da professora Djamila Ribeiro, aquela feminista negra marxista, famosíssima, enfim, que a gente sabe, né? Visita ali a Globo, ela anda lá com essa galera. Essa coleção é dela, a coleção dela tem como objetivo ser democrática e popularizar o conhecimento, que começando daí já não consegue fazer isso, tá? Pessoas que já estão nesse meio e que têm intimidade com os termos, leiam os livros daquela coleção tranquilamente. Eu estudo esse tema há 10 anos, então eu consigo ler aquilo tranquilamente. Mas o primeiro ponto o conhecimento já não é popularizado, então já cai a primeira falácia aí dessa coleção da esquerda. O segundo ponto é que o livro, né, que é Racismo Estrutural, o título, é a tese de doutorado do Silvio Almeida. E aqui eu preciso fazer essa explicação acadêmica para a nossa audiência. Quando nós estamos no doutorado e somos da área de humana e nós temos uma tese social a respeito de uma coisa, significa que aquilo é uma hipótese da realidade. E não que aquilo é de fato a realidade. O que eu, enquanto socióloga, eu sou mestre em sociologia, sou cientista social e mestre em sociologia. O que eu, Geisiane, enquanto socióloga, tenho como obrigação, tá? Não é uma coisa opcional, eu tenho a obrigação de fazer isso. Se eu estou supondo algo sobre a realidade, eu vou até a realidade e vejo se aquilo dali será atestado ou refutado. Isso não é feito. Na tese, isso não é feito. Tá? Aquilo dali é só uma série de hipóteses, de elucubrações que ele tem a respeito daquilo. Então, o primeiro ponto é esse: tese social tem que ir até a realidade para ser refutada ou atestada. Não interessa. Não adianta eu acordar hoje e falar que todas as pessoas são cor-de-rosa
e a partir disso dizer aí ao mundo todo, olha, no Brasil a população inteira é formada por pessoas cor-de-rosa. Não interessa o que eu acho ou o que eu deixo de achar, é só uma hipótese. E aí, logo nas primeiras páginas do livro do próprio ministro Silvio Almeida, ele fala o seguinte, uma coisa assim que é interessantíssima, que é um absurdo em termos acadêmicos, que ele diz, olha, este livro não tem como objetivo conceituar o termo racismo estrutural. Então, ele não me dá uma definição, ele não está dizendo para mim, o racismo estrutural é tal coisa. Não, não existe isso. E aí ele continua. Contudo, eu tomo como premissa de que o racismo é sempre estrutural. Então, veja bem, ele está dizendo para mim que um não conceito... Exato. É um não conceito, porque simplesmente não existe, ele não conceitou, existe de maneira eterna, ad eterno, dentro da sociedade brasileira. Então, assim, a primeira coisa é essa, né? Então, não existe tese social, não, você tem que confrontar com a realidade, isso não existe dentro do livro. Não existe um conceito de racismo estrutural. Então, é um não conceito, simplesmente não existe. E aí, quando você vai lendo o livro, você percebe que aquilo dali é o marxismo com o adicional da raça, principalmente na parte que ele vai falar a respeito de economia. Tem outros erros também, ele fala, por exemplo, errado a respeito das navegações portuguesas aqui para o Brasil, conta aquela história que a gente sempre conhece, que é a exploração, não sei o quê. Enfim, então assim, tem vários outros erros filosóficos, erros de história e tal, e a gente percebe ali ao longo da leitura que aquilo nada mais é do que uma tese marxista com um adicional de raça. Uma coisa também que é importante a gente falar, tá? Dentro da sociologia, existem várias estruturas. E aí, você poderia me citar ali a estrutura de qual autor você está me falando dentro da sociologia. Isso não existe. Mas essa palavra, Rodrigo, não é usada de maneira inocente. Seria muito bobo da nossa parte, muito ingênuo, acreditarmos que o termo racismo estrutural não foi cunhado depois de muitas reflexões. Porque eu sei disso, você sabe disso, nós temos mais intimidade com a leitura e tal. Mas o afegão médio, o cara que tem que trabalhar, pegar ônibus, o cara que tá vivendo a realidade brasileira, cara, que ele não tá com tempo para isso. Ele vai ouvir o artista global falando que é racismo estrutural, e aí ele provavelmente fará uma conexão com as estruturas da sociedade em termos de instituições. Sim. Ele vai pensar que é um racismo institucional, que existe, inclusive, essa tese, tá, do racismo institucional, e um dos objetivos do livro do Silvio Almeida é superar a tese do racismo institucional. Veja, ele nem deu o conceito da coisa, mas ele quer superar uma tese que aí sim tem um conceito, que eu discordo também, mas pelo menos tem um conceito, fez o arroz com feijão. Então, veja, o nome leva a gente entender, imaginar, supor que ele está se referindo a instituições. E aí vem todas aquelas outras narrativas de que, por exemplo, a instituição policial é racista, é genocida, o genocídio do jovem negro brasileiro, e assim por diante. Então, vejam só o tamanho da gravidade da coisa. Outra coisa que é importante falar, o racismo estrutural não é sinônimo de racismo, repito, racismo existe, mas racismo estrutural não é sinônimo de racismo. Então, pessoas como Patrícia ou eu que estudamos o tema e falamos a respeito disso, quando dizemos que não existe o racismo estrutural, ainda somos acusadas de negar o racismo, sim, que é mais uma malandragem ali da tese. É um truque semântico. Eu não sei se você viu a coluna do meu amigo antropólogo Flávio Gordon na Oeste essa semana, mas foi um ataque fulminante. Eu vi. Ao ministro, né? A ignorância pomposa. Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, é um pseudo-intelectual que, em geral, busca florear com maneirismos acadêmicos os mais rudimentares chavões ideológicos da esquerda. Eu achei uma bela síntese. É exatamente isso. Eu vi essa semana essa matéria. Flávio, que também é acadêmico, que também estuda os temas de maneira séria e que também leva a peste de negar essas mazelas sociais. É isso, é tudo muito bem concatenado mesmo, é tudo muito bem pensado para que no meio cultural isso se passe como se realmente existisse um racismo estrutural. Sim. E aí tem outra coisa assim, como não tem uma definição, a gente não consegue dizer na realidade. Aí quando acontece alguma coisa, sei lá, uma atriz da Globo passou por um caso de racismo.
Aí começam, né, os comentários que, olha aí, é porque é o racismo estrutural, porque não aguentam ver uma pessoa negra num lugar de poder e tal. Não, não é isso que está acontecendo. É porque pessoas racistas existem. Não pode ser que aquela pessoa cruzou com um cara que era racista. Sim, Foi isso que não, e o aconteceu. pior, né, na minha visão, o pior, e vocês falam isso, eu vou trazer alguns trechos do livro, mas é o seguinte, é justamente o fim da individualização. Algo semelhante ao que estamos vendo agora, né, nas condenações dos Exatamente. manifestantes do 8 de janeiro, né, a culpa coletiva. Então, a Exato. culpa coletiva é algo terrível porque ela tira do indivíduo a responsabilidade, ela exime o indivíduo daquilo que aconteceu. E, às vezes, de novo, né, é que nem colocar na cota de homofobia, atropelamento de gente homossexual. Você não sabe se a causa foi aquela. Você não sabe se a pessoa foi truculenta ou agressiva porque estava diante de uma pessoa gay ou de um negro. Você não sabe. Então é uma coisa complicada quando você vai com a tal pedra filosofal tentar explicar tudo. E aí vem uma coisa que para mim é muito importante, porque vocês mencionam bastante o Thomas Sowell. Eu tenho aqui uns 15 livros dele, para mim é o pensador vivo mais importante, mais influente meu. Para mim também. Ele é economista também, né? Então ele é a minha maior influência, assim. E o Thomas Sowell, ele é acusado de maneira absolutamente abjeta, né? E desonesta pelos críticos ligados ao movimento racial americano, por exemplo, de traidor, Capitão do Mato, Uncle Tom, aquelas coisas que a gente já viu várias vezes, né? Vocês mencionam no livro isso, eu vou trazer já um trecho, né? É importante que você saiba, o cancelamento aplicado ao negro, que exibe pensamento diferente, divergente desse mainstream do movimento racial, é acompanhado de dantesco nível de fúria e ira. Parece que a penalidade aplicada ao negro liberal ou conservador na esfera pública é maior daquela aplicada ao indivíduo que foi, de fato, o racista, né? E aí começam esses adjetivos. Por quê? Continuando na sua analogia de que é marxismo disfarçado de movimento racial, era exatamente o que faziam os marxistas, porque o Marx precisava que todos os proletários do mundo, univos, são explorados pelo capital, a mais-valia e blá, blá, blá. Ora, se você começa a se deparar com trabalhadores de chão de fábrica que querem melhorias na condição de trabalho, mas são capitalistas e não revolucionários marxistas, você começa a ter um problema. Como é que fecha a narrativa? Lembrando, claro, que o próprio Marx não era ele um trabalhador, nem o Engels, nada disso. Exato. Então, é que nem a gente vê hoje um monte de gente branca da elite falando em nome dos negros, e se você, um negro, discorda, é porque você é um traidor, é porque você não existe, é porque você foi cooptado ou está a serviço dos próprios supremacistas brancos que montaram essas estruturas da sociedade, por aí vai. Então, deve ser uma coisa muito angustiante, né? Porque você tem o tal lugar de fala, mas quando você vai falar, tentam te apagar porque você fala aquilo que incomoda ao coletivismo deles. É interessante que você trouxe isso, porque, assim, primeiro que isso é real, tá? Eu, de fato, recebo xingamentos de pessoas brancas de esquerda, e, assim, brancas, inclusive, melhores do que eu, infinitamente melhores do que eu financeiramente. Eu tô falando aqui de uma elite acadêmica, intelectual e de uma elite financeira. Não tô falando de gente que não tem dinheiro, não. Então, assim, essa pessoa, ela quer me ensinar a como eu devo ser negra. Ora, se isso não é racismo, eu realmente, assim, eu não consigo entender o que é o tal do racismo. Porque você quer impor para mim um estereótipo do que é ser negro. E se eu não obedecê-lo, aí eu é que sou a traidora, eu é que estou errada, não é você que é o racista. Então, assim, isso é real, acontece. Você citou aí Marx, eu acho interessante a gente trazer para nossa conversa o conceito de consciência negra, porque esse conceito, tal qual aquele conceito de consciência crítica lá em Paulo Freire, ele bebe totalmente do conceito de consciência de classe de Karl Marx. Então, Karl Marx vai explicar que o trabalhador ele precisa atingir a consciência de classe, porque aí ele vai deixar de pensar, né, essa superestrutura, portanto, essa ideologia burguesa, vai incorporar os conceitos do proletariado, e aí, a partir disso, ele consegue fazer a revolução. É por isso que depois a gente vem ver esse marxismo tão cultural, com Gramsci, com os fabianos e tal, porque os caras entenderam que é essa que é a pegada, é a superestrutura de Marx. Então, isso acontece dentro do movimento negro.
Para o movimento negro contemporâneo, que é esse movimento marxista, Patrícia e eu, por exemplo, não temos a tal da consciência negra. Por isso que nós reproduzimos aqui a ideologia burguesa, a ideologia liberal, a ideologia conservadora. E aí, como nós não temos a tal da consciência negra, sequer negras não somos, entendeu? Então, assim, eu sou mais clarinha, eu estou aí do time dos pardos, mas a Patrícia, ela é uma negra retinta, e os caras falam que ela não é negra. Esse é absurdo isso. Os pais da Patrícia são negros. E é uma família que não é negra. Por quê? Porque ela não é marxista. E aí é por isso, né? Vem dessa ideia dessa consciência negra. Então, como eu não tenho a consciência negra, eu não sou digna de nenhum traço de humanidade, de empatia, ou de Ubuntu, né, que eles adoram usar esse termo, que seria uma irmandade negra. Eu não sou digna de nada disso. Então, o ódio que nós recebemos é realmente assim, um ódio no sentido mais acentuado da palavra. É uma fúria. Eu já ouvi com todas as letras pessoas falando que queriam que eu fosse escrava. Então, assim, o cara me deseja a escravidão, o cara deseja que eu vá para o tronco, para que eu concorde com as ideias dele. E é uma loucura tão grande, porque, assim, eu não consigo entender como é que você vai me desejar isso e achar que desta maneira você vai me convencer de que o seu lado ideológico é melhor. Assim, é uma coisa de coletivistas, né? Porque você, Geisiane Freitas, tem várias características como indivíduo. Você acabou de descrever uma que é de acordo com o fenótipo, você é parda e tudo mais. Você tem uma certa altura, você tem um time de futebol que você torce, você tem uma nacionalidade que influenciou em várias coisas na sua vida. Então, o indivíduo é composto por inúmeras características. O coletivista, seja ele o de classe, seja ele o de raça, seja ele o nacionalista, ele é aquele que pega uma característica do indivíduo e passa a ser a única relevante. E tudo mais não importa. O que, para mim, é muito triste, empobrece o indivíduo, né? E em relação a isso, o Joe Biden chegou a dizer, né? Se o negro não vota nele e vota no Trump, não é negro. Quer dizer, ele, um sujeito branco há meio século no Senado dos Estados Unidos, uma elite em todos os aspectos financeira, ele tem a pecha de dizer algo assim. E aí vamos, então, para a questão dos Estados Unidos. Aqui a gente tem um movimento muito forte, marxista. Os fundadores do Black Lives Matter são marxistas. Não vou nem entrar em questão de corrupção, de desvio de recursos, de casa de 6 milhões de dólares. Vamos falar da essência do movimento. Recebe financiamento de brancos da elite, bilionários, como o próprio George Soros, e são extremamente agressivos. E muitas pessoas se questionam, existe um racismo reverso? Qual é a ideia? Porque o racismo é o racismo, é aquele que pega o conceito de raça e acha que isso torna alguém inferior ou superior, né, se for um supremacista branco de fato. Mas a gente vê movimentos ligados ao Black Lives Matter, falas assim, colocações do tipo white devil. Os homens brancos são malvados, eles são responsáveis por tudo que há de ruim. E aí entra uma questão do legado da civilização ocidental, judaico-cristã, que eu vou também querer amarrar isso, e eu fico tenso, que eu fico olhando ali, o Biblioteca do Consta tem mais ou menos 30 minutos. Esse assunto eu quero falar por 2 horas. Esse assunto eu quero falar por 2 horas, que eu adoro esse assunto. Mas vamos lá. Existe o racismo reverso? Um negro pode ser racista contra negros ou contra brancos? Como é que você enxerga essa questão do movimento negro nos Estados Unidos? Bom, a primeira pergunta é, existe racismo reverso? Não, e eu vou explicar o porquê. O racismo ele não é monopólio da população negra. Então, não tem como ele ser reverso. O que existe é racismo. E aí o racismo ele é independente. Se uma pessoa negra discrimina uma pessoa branca, o que é totalmente possível, já respondendo a sua pergunta, um negro, ele tem essa capacidade, esse poder de ser racista? Óbvio. É evidente que sim. O negro, tranquilamente, ele pode, não só pode, tá? Esse movimento negro contemporâneo ele é extremamente racista. Se tem uma coisa que esse movimento negro é racista. Então, o racismo, ele não é um monopólio da população negra e somente eles podem sofrer. Eles vão dizer isso porque eles estão usando essa teoria de poder do Foucault, né? Então, ali, que o Foucault tira o poder do Estado, coloca o poder em cima dos indivíduos e começa a falar que aqui dentro, por exemplo, nós dois seríamos um
esquema de poder, né? Você seria o poder master, você é homem, branco, hétero e tal, e eu seria a base dessa pirâmide, porque eu sou mulher, negra, assim por diante. Então, que é o que a gente chama, que as feministas negras vão chamar de interseccionalidade, ou se a gente voltar para o campo da sociologia, a gente pode colocar aí Bourdieu, e o Bourdieu vai chamar isso de são os capitais, né? A gente tem mais de um capital, não só o capital financeiro, mas você tem o capital cultural e tal. E aí, dentro desse esquema do movimento negro, seria como se você tivesse um capital de cor. Então, existe esse capital de raça, como você é branco, você está dentro da malha social em privilégio, em detrimento do meu desprivilégio, porque eu não tenho esse capital de cor. Né? Então, isso é o que eles leem enquanto poder, mas isso não existe um privilégio branco, porque se existisse privilégio branco em todo o planeta, somente pessoas negras, pardas, enfim, seriam as mais sofridas e pobres, e isso não acontece, a gente sabe que isso não é assim que a realidade se comporta, a realidade é dura para todo mundo em alguma medida, né? Se não for num aspecto, você será em outro. O que não quer dizer que se você não tiver uma visão pré-definida e for observar os resultados por algum critério qualquer, seja renda, seja alguma coisa assim, você não vai encontrar disparidades entre grupos. Exato. E aí que vem o problema. O movimento racial vai colocar como responsável pela disparidade o racismo. Por exemplo, pessoas mais altas tendem a ganhar, na média, mais do que pessoas mais baixas. Eu sou verticalmente prejudicado. Eu tenho 1,70 de altura. Então, eu poderia, né, ir por esse caminho. Olha, existe um preconceito contra os baixinhos. Mas, de novo, você observar o outcome, né, que é o resultado, e achar que ele tem que se encaixar numa visão pré-definida que você estabeleceu como o critério, a raça, né? Isso me parece, o Thomas Sowell fala bastante disso. Eu ia falar isso agora. Ele fala isso nos Ungidos também, ele fala bastante também, sobre isso. Exato. Porque, de novo, que não tem como. Se você pegar uma estatística, eu consigo forçá-la, e às vezes eu forço tanto só para encaixar dentro de uma narrativa. Ele dá um exemplo muito bom dentro dos Ungidos sobre formação acadêmica das mulheres. Ele vai lá e vê que as mulheres que se formaram em economia estão ganhando menos que os homens. Aos olhos feministas, é porque é um patriarcado machista. Quando ele foi analisar, é porque os homens se especializavam em coisas que demandavam mais dentro do mercado, ao passo que a mulher não fazia isso. Então, ela é da área da economia, mas ela está se especializando numa demanda que o mercado não quer, não precisa, então ela ganha menos, naturalmente. Sim. É uma questão só de conta matemática. E é muito curioso, eu nunca vejo feministas e movimentos negros reclamando ou chamando atenção para a desigualdade de resultados, por exemplo, de basquete, né, na NBA. Exato. Ou então carvoeiros. Poxa, eu nunca vi uma feminista falar é absurdo ter 99,9% de homens trabalhando em minas de carvão. Por que não tem mulheres nessa área? Eu não vejo. Eu sempre falo, Gari, elas não querem ser. Só tem homem lá. A maioria é homem. Panafricanismo. Eu lembro de um livro que eu li do Apiá, A Casa do Meu Pai. É um livro bem interessante. Essa visão do panafricanismo, né? Existia uma mãe África e todos irmãos, a coisa da irmandade. Bom, quando a gente vai estudar a história, a gente vê que uma tribo matava a outra. Aliás, tráfico de escravos, né? Era exatamente algo praticado por negros africanos contra negros africanos, com a cumplicidade, óbvio, de brancos europeus. A gente viu a declaração essa semana do presidente de Portugal. O país precisa reparar crimes da escravidão. Eu sempre fico com uma preocupação quando eu vejo isso, que é o seguinte: será que a gente não vai criar uma nova injustiça para tentar reparar uma injustiça do passado? Porque quem é que vai pagar a conta hoje? É alguém que se beneficiou da escravidão? Ou é, por exemplo, um branco favelado sem condições de vida no Brasil? Né? E vai beneficiar, às vezes, uma elite negra que é, às vezes, o filho do Silvio Almeida. Né? Então, um vai estar tirando de um para dar para o outro. Isso é justiça? É muito difícil porque entra, Geisiane, aí eu vou trazer aqui um outro trecho do livro, na questão que vocês fecham o livro, que é a questão das abstrações. Vocês chamam da falha mais severa de todas do movimento racial. Tratar pessoas negras como meras abstrações políticas que podem ser canceladas quando a fala deixa de ser vantajosa ao que foi estabelecido pela vanguarda intelectual negra. Ou seja, o racismo não vê credo nem posicionamento ideológico. O cancelamento de indivíduos negros com pensamentos heterodoxos só concede vitória a um agente, o racista. Ou seja, quando você vai para essa abstração, o negro explorado pelo branco, de novo, você tira o indivíduo da equação. E isso não me parece uma busca por justiça.
Pelo contrário, me parece um mecanismo muito propício a cometer injustiças. E quando você tira o indivíduo, você está tirando a humanidade dele. Você está esquecendo que aquele cara é um ser humano muito mais complexo do que qualquer outra coisa dentro do que a gente chama de fenômeno social ou de fato social. Na sociologia, eu sou muito mais que isso. Por que o sociólogo ele tem tanta dificuldade, né, com a precisão no estudo dele? Porque ele está estudando o ser humano é complexo. É importante a gente colocar essa história de panafricanista da Mãe África e tal. Isso é um folclore, gente, pelo amor de Deus. O movimento negro, ele trata muito essas questões de como se fato se me colocarem lá em algum país africano que eu ia ter que eu tivesse algum tipo de identificação, como se isso fosse uma realidade. Isso é mentira. Não existe nada mais distante do Brasil do que o continente africano. Olha a quantidade de países, olha a quantidade de culturas, isso é mentira. Não existe essa ideia folclórica de que somos todos irmãos. A prova é tanta que o movimento negro me odeia, né? Eles vivem desejando coisas ruins para mim. Então, assim, se o cara daqui do Brasil já não gosta de mim, avalie o de lá. Então não existe isso. E ainda é importante colocar, tá? O continente africano é berço do cristianismo, que eles tanto querem falar mal. Paty e eu somos, inclusive, católicas. Aqui, então, assim, ó, tá é uma loucura isso. O cristianismo e outras religiões têm uma maneira de abordar os mal-entendidos normais e as pequenas transgressões na vida social. Ensinam que todos nós somos falhos, o pecado original, cometemos erros, temos que nos arrepender, é claro, para poder ter perdão. Agora, o moralismo secular, a religião política da ideologia, né? Esses ativistas que acham que estão empurrando a história e trazendo um certo paraíso terrestre, esses são perigosíssimos, né? Porque eles são intransigentes, eles são sem senso de humor, sem flexibilidade, são pessoas imbuídas de uma certa visão da sua própria correção moral, né? Que os tornam bastante perigosos. É exatamente isso. Então, assim, a gente vê que aqui no Brasil o movimento negro contemporâneo cria um folclore sobre o que é o negro na África e sobre o que é o negro aqui no nosso país. E aí eles criam essas conexões e tal, e aí vem com essa irmandade que simplesmente não existe dentro da realidade, atacam o cristianismo quando a gente vê que a maioria das pessoas negras, inclusive o afegão médio, que é a maioria da população negra, é cristã, seja protestante ou católica, mas ela é cristã. Se a gente for olhar, inclusive, as religiões de matriz africana, ela é formada por pessoas brancas e ricas. As religiões de matriz africana, que não tem matriz africana nenhuma, elas são religiões caras, então elas são religiões geralmente da elite. Basta a gente olhar o elenco da Globo. Pronto, ali está a resposta. Eles geralmente são dessas religiões, assim, grande maioria deles. Então é todo um folclore que é construído em volta do que é o negro e, principalmente, só para a gente finalizar, anulando sempre a humanidade de cada indivíduo negro. Sim. Bom, a questão do capitalismo que permeia todo o movimento racial, né, que é anticapitalista, é curiosíssimo, porque se você pegasse a população negra americana, grosso modo, ali, se eu não me engano, uns 13% da população total, e separasse como uma nação dentro da América, ia ser um dos países mais ricos do mundo. Né? E o movimento racial precisa do mimimi, como você disse, termo brega, da vitimização, e precisa da tese leninista, marxista, de exploração. Ou seja, você explica que João é rico porque Pedro é pobre. Logo, se a América ou a Europa são ricos, tem que ser porque a África é pobre. E é uma tese muito esdrúxula, né, de exploração. Os Estados Unidos ficaram ricos porque exploraram a África. Quer dizer, países que tiveram colônias, isso tem bons estudos aí mostrando, né? Mas vários países que tiveram colônias não enriqueceram com isso. Outros países que não tiveram colônia ficaram muito mais ricos. Países que foram colônias conseguiram enriquecer. Países que não foram explorados por colônia alguma, muitas vezes ficaram isolados e pobres. Então, é uma tese esdrúxula. Mas eu quero chegar ao meu ponto. Penúltima questão, que a gente já passou do tempo, mas vamos lá que eu adoro esse bate-papo. Quando a gente olha a divisão de renda nos Estados Unidos, aí vai falar, não, o negro ganha na média menos e tudo mais. E você tem, diante desse fato, que levantar teses para explicar. O movimento racial diz que é a superestrutura do branco, o racismo estrutural e por aí vai. Outras pessoas, como o próprio Thomas Sowell, vão dizer que é um aspecto muito mais cultural. Ora, por exemplo, mais de 70% dos negros americanos nascem out of wedlock, como eles chamam, ou seja, sem o papai e a mamãe em casa. Não tem a família tradicional, são filhos de mães solteiras, muitas vezes.
Então, o Thomas Sowell chama a atenção muito mais para a questão da cultura. É uma cultura que está, de alguma forma, além dos mecanismos de incentivos do welfare state e da elite culpada, porque aqui o bicho pegou mesmo, Jim Crow, né? Fora a guerra civil que matou 600 mil americanos numa época de 30 milhões de habitantes. É como se hoje morressem 6 milhões na guerra civil. Então é um negócio, é uma cicatriz aberta nos Estados Unidos. Tudo bem, mas para tentar reparar isso, foram escolhendo mecanismos, instrumentos equivocados do ponto de vista de um conservador, como Thomas Sowell, e foram gerando esse tipo de deterioração no quadro. Né? Por exemplo, o homem negro não se sente mais responsável por ter que assumir o filho, o Estado que o faça. E a mãe vai lá e o próprio Obama, para colocar alguém acima de qualquer suspeita, um esquerdista, o próprio, meio marxista cá entre nós, mas o próprio Obama uma vez fez uma declaração de que a melhor forma de combater as mazelas da população negra americana era papai e mamãe casarem, terem filhos, botar na escola, não sei o quê. Ou seja, a tradição familiar, né? Aquela coisa que, de alguma forma, a elite branca, hollywoodiana, global, né? A Jane Fonda gosta de atacar, né? Essa estrutura familiar e tudo mais. Então, vou misturar um monte de coisa para jogar para você. E tem uma autora que eu gosto muito, a Heather McDonald, que é cancelada pelos movimentos raciais porque ela mostra, com dados estatísticos, essa coisa de que não é verdade, é uma narrativa de que a polícia mata os negros, aí parece que é uma coisa deliberada, uma perseguição. Por exemplo, 90% quase dos negros mortos são mortos por outros negros, que via de regra é guerra de comunidade, de bairro, lá, gangues de Chicago e por aí vai, né? É como se pegasse favela carioca, né? Pô, morre mais jovem, homem, negro, pardo, que no Brasil é 40%. E tentam colocar também na culpa do racismo. Então, misturando isso tudo, Geisiane, dificultam de alguma forma um prognóstico correto, porque eles estão colocando a culpa de mazelas sociais que existem, sem sombra de dúvida, mas em algo que está desviando do foco daquilo que deveria ser a preocupação. É a visão desses conservadores, do Thomas Sowell. O que você pensa disso? Olha, essa tua pergunta é muito boa. Eu vou colocar ela em 3 pilares para a gente conseguir, em 2, na verdade, para a gente conseguir fazer aqui enfim, fazer um omelete disso tudo. Bom, o primeiro ponto é falar um pouco a respeito do capitalismo. O capitalismo, ele é o sistema econômico que garante a ascensão social da população negra, ele garante essa mobilidade. Com a ascensão social, eu não estou dizendo que todos nós viraremos Elon Musks, e aí que seremos bilionários. Não, não é isso que vai acontecer. Mas você conseguirá realmente ter uma condição melhor. E eu digo isso pela minha própria origem, tá? Eu moro até hoje em periferia e eu venho de uma família que ela é composta majoritariamente de pessoas analfabetas e semi-analfabetas. Da minha família inteira, avós, tios, primos, enfim, a galera inteira, se você puxar lá a linha do tempo da minha família, eu sou a única pessoa que tem um diploma de uma universidade federal. A gente sabe que a universidade federal é muito manchada e tal, mas para nós que nascemos na periferia e tal, isso é um grande mérito, tá? Porque é mais difícil, né, entrar ali e tal. Então, eu sou a única que tem um diploma de bacharelado e de mestrado de uma universidade federal. E eu já vivo numa condição de vida imensamente melhor justamente por causa mesmo das tecnologias que o próprio capitalismo forneceu durante aí ao longo dos anos. Então é importante a gente colocar isso, que o meio de garantir uma ascensão de dinheiro mesmo daquela pessoa é o capitalismo. E é essa ascensão material que me garantirá outros tipos de ascensão. E aí a gente chega no segundo pilar disso tudo que você contou aí, que é a cultura. Eu tô lendo agora Chesterton, e eu gosto muito dele, então assim, eu sou mega suspeita, eu tô lendo A Superstição do Divórcio. E aí, em um dos artigos, ele fala o seguinte: o homem, quando ele se comporta como um rato, ele vai roer a corda, e aquela corda simplesmente vai estourar, vai arrebentar, e ele vai roer a corda de uma coisa que ele sequer sabe o que é. E ele vai sofrer as consequências daquilo, tal qual um rato, que não sabia o que ele estava fazendo quando roeu a corda. Ele está se referindo ali, né, a como o matrimônio
vem se desgastando na nossa sociedade e como isso fica num segundo plano, né? Não precisamos levar a sério o matrimônio. A gente casa hoje, descasa amanhã e tá tudo bem, tá tudo certo. Não, isso tem consequências diretas e um bom exemplo é a população negra. Você mencionou aí a população dos Estados Unidos, mas eu gostaria de trazer para cá as nossas favelas e periferias brasileiras. Se eu moro numa periferia, então eu sei do que eu tô falando. Se eu sair agora aqui com a câmera, eu vou te mostrar uma série de pessoas ouvindo funk da última categoria, isso é uma verdade, assim, é uma letra, eu tenho vergonha de falar para você a letra, porque, assim, não se diz em voz alta aquilo, e com roupas, assim, que também são constrangedoras. E isso é pintado culturalmente como algo bom. É a cultura da favela. Quem aí não se Enquanto que lembra se daquele você estiver programa? lendo Chesterton ou Dostoiévski e ouvindo Mozart, você vai estar sendo acusada de acting white, como aqui os Exato. americanos fazem no Exatamente, rap, né? né? Você está querendo se passar Exatamente. por uma branca, em vez de absorver uma Exatamente. cultura que é universal, né? Exatamente. Autocultura. Você concorda comigo que é um nivelamento por baixo da Claro, cultura? Eu claro. não, gente, pelo amor de Deus, eu não posso achar que uma música que fala de maneira extremamente vulgar sobre o sexo está equivalente a uma música que fale de maneira poética sobre o sexo. O sexo não é um problema, nós sempre falamos sobre o sexo e o amor, que são, assim, as coisas da realidade do ser humano. Mas uma coisa é eu falar, assim, com palavras esdrúxulas e outra eu descrevendo numa Objetificação da mulher, poesia. né? Cadê as feministas nessa hora, Exatamente. né? Exatamente. Então, veja, a população negra brasileira que mora nas periferias e favelas, isso é uma verdade. A maioria das pessoas são pardas, mas isso não significa que é em detrimento do rico que está morando no Morumbi. Não, não é isso. Não tem esse efeito de causa e efeito. Não é assim que funciona. Inclusive, resumir tudo à raça, como o movimento negro contemporâneo faz, é raso do ponto de vista acadêmico. Só isso não explica a complexidade do fenômeno, não faz sentido. Até porque Então, eles a têm um gente. baita dilema aqui nos Estados Unidos, como o Thomas Sowell sempre aponta, tem que explicar a superioridade de resultados dos asiáticos. Se os Exato. brancos montaram Esse uma exemplo é estrutura que ótimo. exploram os negros, como é que explica os asiáticos superando o SAT, as notas acadêmicas e tudo mais? Esse exemplo é ótimo. É exatamente isso. Então, assim, a cultura que está sendo jogada diariamente dentro do meu bairro, dentro dos bairros aqui em volta, dentro das favelas brasileiras, e olha assim, eu não moro em favela, eu moro num bairro que tá ok ainda, entendeu? Eu moro num bairro de gente pobre, mas tá muito bom ainda. Então, eu fico imaginando as favelas brasileiras, sabe? Os morros, que tem uma violência muito maior do que a encontrada nas periferias. Nós estamos encharcando dessa cultura. Quem aí não lembra, por exemplo, daquele programa da Regina Casé, que passava ao domingo, meio-dia, enaltecendo. Ai, porque a cultura do negro, a cultura do pobre. Não, não. Isso sim é prejudicial ao negro, eu condicioná-lo a essa situação que é uma situação muito subterrânea. E aí vem esse fenômeno. As meninas vão praticar sexo muito cedo, e aí, de fato, você não vai ter o pai da criança, porque esse cara não tá nem aí para responsabilidade alguma. Se ele tivesse, ele sequer teria tido algum tipo de relação com você. As meninas vão estar cada vez mais vulgarizadas, os meninos vão ter cada vez mais contato com o crime, com o que é chulo, com o que não presta. Isso sim é o verdadeiro racismo e prejudica a população negra. O negro, ele sofre muito mais pela cultura baixa que a esquerda defende, chamando-a de cultura do negro, do que pelo racismo efetivamente. O negro, ele sofre muito mais porque ele é pobre, e a esquerda fala que o capitalismo é malvadão e é que é por isso que é pobre, do que com racismo efetivamente. E aí, só para a gente fechar aqui esse tema, lá no Manifesto Comunista, de Karl Marx, depois que ele dá, Manifesto Comunista de 1848, para quem quiser ler, depois que ele dá lá os 10 pontos, né, sobre o que ele tem que expropriar, ele fala o seguinte, que ele também quer expropriar a família burguesa. Por família burguesa, leia-se família cristã, tá? O que ele chama de família burguesa é o que é a nossa família cristã, é isso que ele está chamando de família burguesa. Ele fala que tem que expropriar a família burguesa, e ele é até um absurdo, porque ele fala assim, essa minha fala deixa assustada até os mais radicais comunistas e tal. Então, assim, o cara sabe o absurdo que ele tá falando. Porque, de acordo com Marx, existe também uma opressão dos pais com os filhos. Na verdade, o que ele quer é tomar o teu filho, enfiar para o Estado, para que o teu filho seja comunista no futuro e alimente a máquina estatal e deixe aquela galera ali no poder. Exato. Mas ele fala que tem que expropriar a família. Então, quer dizer, o que salvaria a população negra brasileira é justamente voltar a tratar família
no pedestal que ela merece. É justamente tratar o matrimônio no pedestal que ele merece. Eu sou católica, para mim é muito mais, né? É um sacramento. É tratá-lo como um sacramento. Isso sim elevaria a minha cultura, e aí eu consigo realmente vislumbrar novas coisas. Eu digo isso porque o meu imaginário, eu tive muita sorte, inclusive, assim, eu sou um pouco outsider, porque se eu sair aqui no meu bairro e perguntar quem é Karl Marx, ninguém sabe, o que é feminismo, ninguém sabe. Mas essas pessoas todos os dias vivem como comunistas e marxistas e feministas sem sequer saberem. E eu só consegui vislumbrar novas possibilidades porque me apresentaram novas culturas, novas coisas. Você já pensou se eu tivesse presa nessa ideia de cultura do negro, do shortinho, da música vulgar, do rap? Entende? Então, assim, Você não estaria faz o sendo menor chamada na sentido. Globo para rebolar e o Lula ia Exato. olhar e falar assim: ah, isso deve ser bom de batuque. É, Mas aí não exatamente tem isso. problema, né? É exatamente isso. Assim, claro que dentro disso aqui, também é importante a gente dizer, a gente vai ser acusado de elitista, certamente, mas é importante a gente dizer que não é que nada se aproveite, mas pelo amor de Deus, olha o que eles estão dizendo que é bom, Sim, né? sim. Então, assim, eu só consegui vislumbrar novas possibilidades para a minha própria vida, para o meu futuro, depois que eu me desapeguei disso, que eu falei, não, peraí, eu não quero isso para mim, não faz o menor sentido isso. Então, isso é muito mais prejudicial. A cultura do negro que é defendida para a esquerda é o que realmente prejudica o negro Sim, brasileiro. concordo. Ué, você ler Shakespeare ou as tragédias gregas, né, Sófocles, aquilo fala da natureza humana. Aí o movimento vai lá e faz um revisionismo histórico dizendo que era tudo instrumento da opressão do homem branco, do patriarcado. Meu Deus, é reduzir Shakespeare a isso e privar jovens de Shakespeare porque ele era branco e porque o jovem é negro é uma tristeza. Mas, leva o jovem à burrice, né? Para você ver como esse movimento o tempo todo leva a pessoa à mediocridade, à burrice, ao baixo. Exato. Eu sempre digo que o socialismo é a ideologia da inveja. É um grito de ressentimento. Agora, bom, você mencionou aí, né? E eu te parabenizo, você e a Patrícia, porque, sem sombra de dúvidas, a vida de vocês seria muito mais fácil, mas teria que matar a consciência, a dignidade, né? Se vocês dançassem de acordo com a música, né? Aquele estereótipo que é o que esperam de vocês, e aí vocês iam ser chamada pela Fátima Bernardes na Globo, a elitezinha branca e culpada lá da Vila Madalena, do Leblon, iam ter vocês num pedestal, porque vocês iam estar falando aquilo que acalenta os corações e ajuda na ideologia que eles pregam, né? Vocês ousaram romper com esses grilhões e defender a liberdade acima de tudo, e a consciência, o indivíduo, né, antes dessa abstração coletiva. Eu parabenizo muito, o livro é muito bom, recomendo a todos que comprem. Eu tenho uma última perguntinha, que eu não queria deixar de fazer, porque você mesmo falou de mimimi, e o mundo hoje, com essa ideologia woke, tudo está muito sensível, tudo ofende. Eu entendo de onde vem, às vezes, eu conversei uma vez com o Eduardo Mufarege, que é o responsável por aquele Renova Brasil, ele chegou a tocar aquilo com o Luciano Huck e tudo. Ele uma vez falou: Rodrigo, mas a gente também é fácil, né? Falar que a coisa era mais divertida antes e você não se colocar no lugar do outro, como aquilo podia ser ofensivo. Olha, eu sempre aprendi que senso de humor é fundamental, porque o sujeito fica muito enrijecido e taciturno, né? Quando ele embarca nessa visão moralista de que ele vai salvar o planeta ou as minorias e tudo. E, ao mesmo tempo, eu nunca me incomodei de piadas que faziam graça, troça, com alguma característica estereotipada minha. Por exemplo, eu mencionei a questão do baixinho. Quantas piadas não tinham na escola, né? Do chupeta de baleia, do anão de jardim, do salva-vida de aquário. Mas, porra, de novo, o humor é humor. Ele é feito para sacudir, para chacoalhar estruturas e tudo mais. Eu queria te fazer essa pergunta final. Os Trapalhões, por exemplo, né? Tinha lá os estereótipos e tudo. Você acha que era too much? Você acha que tem que ter algum tipo de sensibilidade maior? Ou você acha que o humor está aí para ser escrachado mesmo e os ofendidos que mudem de canal? Como é que você enxerga essa questão do humor ligado ao racismo? Eu não acho que tem que censurar isso. Eu acho importante, inclusive, que exista. Você sabe por quê? Porque quando a gente faz humor com esse tipo de coisa, você se dá menos importância, sabe? Eu acho que você consegue
vê que você não é lá essas coisas todas mesmo. Que bom. É isso aí. Você não é tão maravilhoso, tão especial assim, a ponto de não estar sujeito a uma piada. Vai acontecer. Então, assim, você citou aí os Trapalhões. Eu adoro Sai de Baixo. E, assim, as piadas do Caco Antibes, algumas eram racistas. Assim, adoro aquilo dali que era humor e que era engraçado, inclusive. Hoje em dia, sequer departamento de humor tem na Globo, por exemplo. Então, eu não acho que seja o caminho censurar, porque o que a gente está criando, na verdade, é uma série de pessoas que são hipersensíveis a coisas que não faz o menor sentido ter algum tipo de sensibilidade. Durante toda a minha vida, por exemplo, escolar, o meu cabelo sempre foi alvo. Mas o que eu já fui zoada por causa do meu cabelo, se não tá no gibi, era de praxe, era comum. Tá, aconteceu, é isso, foi. Continuo usando meu cabelo natural do mesmo jeito. E é isso, gente. Ele existe. Quem quiser fazer piada, vai fazer a piada, vai acontecer. E ele continuará existindo. Então, assim, eu acho também que é uma perspectiva de se olhar muito para o coitadismo, que é uma das coisas que é também devastosa, assim, destrambelhada dentro. Bloquinhos de neve, né? Exatamente. Tudo A gente está machuca criando muito, tudo isso, nós destrói. estamos criando. Nós não, né? Eles, a esquerda está criando, essa militância negra da esquerda está criando pessoas negras fracas que não conseguem ouvir nunca nada, uma piada, que acham que elas não podem estar sujeitas a algum tipo de ridicularização. E sim, você está. E aí você vai ali também medir a proporção. Será que aquilo dali foi racista de fato? Não sei, eu preciso estar lá, ver a intenção, ver o tom de voz, ver se de fato foi só uma brincadeira, ver se não, ver se foi de maldade, ver se é porque o cara tem um nojo de você e quer falar aquilo. Eu posso falar, ô neguinha, ou eu posso falar, ô neguinha, sua nojenta e tal. Então, assim, é uma série de coisas que eu vou avaliar. Aí, por que raios eu vou simplesmente imputar a produções passadas que aquele humor era racista? E pior, proibir que se faça agora esse tipo de humor. O Léo Dias é um bom exemplo, né? Ele vive sendo censurado, perseguido, assim, descaradamente, porque faz piadas. Uma sociedade que não tem capacidade de rir de si mesma já é bastante perigosa. Exato. Você Entende? tocou no Bastante perigosa. central que o cristianismo traz, né? Do pó viestes e ao pó voltarás. Exato! Ou seja, Não, baixa a bola, todos nós, isso. vamos baixar a bola. Eu leio bastante. Não a sério, né? Eu vejo alguns ícones desse progressismo, né? Um Barroso, Pavão, uma Tabata Amaral. Eu olho para eles e falo assim: meu Deus, eles acham que eles são a última bolacha do pacote. Eles são muito importantes. Os mais maravilhosos que já pisaram na terra. É um negócio muito esquisito, né? Baixa a bola. Exatamente. Tem um livro muito famoso no catolicismo que chama Caminhos, é um livrinho do São José Maria Escrivá. E eles são pontos, né? Não é um livro, não é um argumento, são pontos que ele vai colocando ali, vai colocando. E assim, os pontos, você lê aquilo dali, você abre São José Maria Escrivá, mas você sai igual o Rock Balboa no final do primeiro filme. Assim. Fundador da Você leva umas porradas. Exatamente, fundador do Opus Dei, exatamente. Eu falo assim, mas é isso aí mesmo. Teve uma vez que eu li um muito bom que dizia o seguinte, assim, você fica achando que você é muito pouco, e se humilhando e tal diante de Cristo, pois tenha consciência que você é mesmo. Que, assim, você tá achando que você é pouco, que você é um bostinha, saiba, você é. Todos os dias acorde e lembre disso. Então, assim, o que tá faltando pra essa galera é isso, é um cristianismo, é acordar e falar, peraí, negão, mas tu é pouco, mas tu é um bostinha, né? De onde tu tirou que não? Muito bom. Geisiane, batemos o recorde aqui, mais de 50 minutos de conversa. Uma delícia, eu continuaria por horas. Muito obrigado. Parabéns a você e a Patrícia pelo livro. O livro é muito bom. Tá aqui, tá, o link está aqui embaixo na descrição para quem quiser comprar. Eu recomendo muito que comprem, que leiam, que deem de presente, porque é um antídoto maravilhoso a esse movimento racial que vem destruindo, de certa forma, o indivíduo negro, em nome de uma abstração qualquer. Geisiane, muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Uma honra falar com você. Obrigada pelo convite. É isso aí, turma. E um aviso aqui importante. Chegamos ao final de um ciclo, então, de 2 meses com os autores principais aí do Brasil, da Editora Faro. Fica por aqui a parceria, por enquanto, com a Faro, né, para a Biblioteca do Consta. E se você gosta desse programa, se você quer minhas resenhas dos livros que eu leio e quero trazer para vocês aqui, eventualmente com autores, se não eu mesmo tentando fazer a minha interpretação, você vai ter que se tornar
membro, apoiador do Locals ou do Patreon, rodrigoconstantino.com ou rodrigoconstantino.locals.com, vai ser mais um serviço exclusivo para os meus apoiadores, como já tenho Conversa de Boteco nas segundas, Cigar Bar nas quartas, onde eu respondo as perguntas dos apoiadores, e vai ter pelo menos uma vez por mês o Biblioteca do Consta para vocês, tá? Muito obrigado, até a próxima.